Será que o S&P 500 com o dólar rende mais ou menos do que o S&P 500 sem o dólar junto? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que Resulta Capital Wealth ela é 100% independente, né? Isenta de conflito de interesse, não ligada a nenhum banco, gestor ou corretora. A pergunta de hoje é: será que o IVVB11 ou então ETFs que replicam o S&P 500 com o dólar junto estão indo melhor ou pior do que o SPX R11 ou outros ETFs que não têm o dólar junto? Então, para você entender aqui bem brevemente, o que acontece é que o dólar ele vem caindo aí nos últimos meses, até de um ano para cá, né? Já vem aqui numa desvalorização, chegou até a valores mais altos lá em 24, né? 6,19, 6,30, enfim. Agora a gente está aqui na faixa dos 5,11, mais ou menos nesses números aí, tá bom? E aí muita gente investe no IVVB11 ou então em ETFs que replicam o S&P 500. Trouxe aqui vários concorrentes para o pessoal não ficar chorando aí. Eu trouxe aqueles de gestoras específicas para você dar uma estudada, né? Tem SPXI, SPXB, a GPUS também até conta, né? IVVB11, dentre outros até, tem mais opções se eu não me engano. Mas aqui só para você entender, o IVVB11 é o mais famoso, o mais antigo e ele é o índice, né? O ETF, perdão, que replica o índice S&P 500. No caso, bem convencional, ele não distribui dividendos, ele compra apenas os Estados Unidos e você tem ali as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, tá bom? Você compra esse tipo de ETF, você está investindo ali nessas empresas dos Estados Unidos. Tem gente que acha que os Estados Unidos vai acabar, né? Comenta pra mim aqui embaixo se você prefere investir nos Estados Unidos, na China ou então no mundo todo sem Estados Unidos. Vou deixar recomendado no final desse vídeo o GXUS11, que ele faz justamente essas exposições para você que está interessado. E aí, existe uma nova forma de você investir no S&P 500, porque o IVVB11 está sujeito ao câmbio. Então, o dólar caiu e o IVVB11 sofreu um pouquinho dessa pressão, né? A gente pega aqui, por exemplo, só para você entender a dinâmica dos preços, né? Pegar aqui esse ponto aqui de 2025 até agora, né? Olha só, a linha azul é o SPY. O que é o SPY? É o S&P 500 em dólares, tá? Esse aqui é o ativo negociado na Bolsa Americana. Aqui a gente tem o dólar real, né? Que ele só caiu, o dólar real veio caindo. E aqui a gente tem então o IVVB11 e também o SPY vezes o SDBRL. Quando a gente multiplica lá um ativo do exterior pelo dólar, é como se a gente tivesse com o mesmo ativo aqui na Bolsa Brasileira, né? Até uma forma da gente ver se eles estão bem parelhos, tá? Então, o que acontece? O ativo em dólares está lá em cima, o ativo em reais, né? IVVB11 ou então SPY vezes o SDBRL, para ver se está fazendo sentido, estão aqui no meio e o dólar aqui embaixo. Pô, Anthony, mas o IVVB11 não é o SPY? É. Por que ele está para baixo? Porque o dólar afundou a cota do IVVB11, tá? Da forma que se o dólar subir, o IVVB11 também vai subir, tá bom? Claro, o IVVB11 e qualquer um desses outros ETFs dos concorrentes também, tá certo? Porém, existe essa nova forma de fazer investimentos ali no S&P 500, que é uma forma um pouco diferente, mas é só para quem tem interesse mesmo, e quem deixou o like e se inscreveu no canal, não pode esquecer, não deixa para depois, tá? O Itaú foi o mais inovador aqui nessa estratégia, foi o primeiro que lançou, mas a gente já tem aqui, ó, os concorrentes também, hein? O BTG tem o SPBZ11, rapaz, que nome difícil, né? Às vezes eles saem os ETFs com nomes difíceis, mas eu entendo, porque os nomes fáceis o pessoal vai pegando antes, né? Mas de fato não é muito simples, né? E também tem da XP, cara, eles lançaram não faz muito tempo SPXH11. Esse H aqui é de rede, né? Redeado. O que é redeado, né? Qual que é a ideia desses três caras? Comenta aí se tem mais algum, se eu esqueci de algum concorrente. Aqui a gente bota todos os concorrentes na linha, tá? A gente gosta dessa pressãozinha saudável aí, o pessoal se mexer, né? Então, o SPX R11, que foi do Itaú, foi o primeiro, né? Ele tem essa taxinha um pouquinho maior, 0,25, e o BTG 0,20 e a XP 0,20, tá? Eles fazem mais ou menos aqui a mesma coisa. O que eles fazem no geral, né? A explicação do Itaú é a mais fácil para as pessoas comuns entenderem. Ó, o Kaique. Kaique já participou do podcast aqui com a gente. Abraço aí, Kaique. Então, você tem aqui o investimento nas 500 ações mais líquidas do mercado americano. Até aqui é igual o IVVB11, porém você tem a chamada proteção cambial. E essa proteção cambial, ela vem com um bônus aí extra, né? Você tem, além da proteção cambial, essa exposição ao diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, junto do S&P 500. Muito legal, muito complexo explicar aqui de forma muito rápida. Tem vídeo no canal já explicando um pouco mais sobre essa estratégia. O resumo é, você vai comprar as mesmas ações aqui, né, do IVVB11, só que você não vai ter a influência do dólar, tá? Se o dólar cair ou se o dólar subir, não vai impactar na cota do SPX R11, tá bom?
E aí você tem justamente aqui o movimento das 500 maiores ações lá dos Estados Unidos, ok? Sem a interferência do dólar. Então, diria que até é parecido com o SPY, né? Deixa eu tirar esses caras aqui. O IVB11 eu vou deixar, né? Mas é parecido com o SPY, porque não tem o dólar real junto. Porém, ele tem ali um prêmio junto embutido, que é o diferencial das taxas de juros, né? Quanto é que tá a taxa de juros no Brasil, Anthony? Ah, cara, 15%, por exemplo. Quanto é que tá lá nos Estados Unidos? 5%, por exemplo, ao ano, né? A Selic menos Fed Fund Rate lá. Cara, um menos o outro dá quanto? 10%. Ou seja, a diferença entre os dois é o que você vai receber de bônus nessa estratégia. Ah, Anthony, mas como é que eles fazem isso? Ih, rapaz, isso aqui é bem complexo para explicar. Geralmente as pessoas físicas nem vão saber disso, tá? Para você aí que é só investidor, não adianta tentar entender todos os mínimos detalhes. O resumo do resumo é o seguinte: isso aqui é feito através de contratos futuros e quando os contratos futuros eles são rolados, você indiretamente está ganhando essa diferença das taxas de juros, tá bom? E aí você não tem a exposição cambial. Então você não tem o benefício do dólar se ele sobe, mas você tem esse diferencial entre os juros Brasil menos Estados Unidos. Porém, se o dólar explode para cima, você não ganha nada também. Você continua ganhando esse diferencial, tá? E é sempre importante falar também que a gente agora já vive numa fase que a gente não busca mais escolher qual que é a ação certa daquele momento, né? Qual que é das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, qual que eu devo comprar, ou então das 2.000 menores, qual que eu deveria comprar, né? A gente vive já numa fase de que a diversificação ela é quase que obrigatória para todos os investidores e você não quer mais ficar perdendo tempo tentando escolher as ações. Isso é uma grande furada. Muito provavelmente você vai perder do índice e, claro, não vai conseguir ali viver sua vida convencional. Para quem quer realmente sair dessa manada de ficar escolhendo as açõezinhas, ficar ali muitas vezes perdendo tempo, não conseguindo crescer ali na sua carreira, na sua empresa convencional, você pode investir através dos ETFs, que é muito mais inteligente, muito mais vantajoso para você, coisa que ninguém fala aí no Brasil atualmente, né? O pessoal ainda está discutindo se é Nvidia ou Apple. Você deveria comprar todas indiretamente, digamos assim, né? Todas que estão ali no índice, todas que estão globalmente falando. E se você quer saber mais como fazer isso, você pode conhecer o ETF certo para aprender a investir aqui ó, em renda fixa, renda variável, como fazer análise de ETFs, análises práticas e ainda ter uma carteirinha estrutural de bônus lá no ETF certo. Nosso treinamento para pelo menos você dar um start aí na sua vida como investidor, tá bom? Aí você pode investir cada vez mais tranquilamente através dos ETFs, ao invés de ficar muito preocupado ali com o stock picking, né, com as ações específicas. Bom, e aí comparando então o IVVB11 ou então qualquer um desses ETFs aqui de S&P 500 puro, né, que tem o câmbio, que tem o dólar embutido neles, contra o SPX R11 ou então esses outros caras aqui, né, que são dos concorrentes, mas que fazem a mesma coisa, mas o SPX R11 tem um histórico um pouco maior, a gente chega nesse resultado aqui, que é muito interessante, tá? Então, primeiro, SPX11 na tela, SPXR11, perdão, na tela. A gente vai pegar aqui um pouquinho depois do início dele e olha só que interessante, né? Então, ele foi lançado ali próximo de... Foi em dezembro, né? Olha lá, foi dezembro de 24, ok. Justamente quando o dólar estava lá nas máximas e o dólar, desde então, veio caindo bastante, né? Saiu lá de 6,30 para R$ 5, mais ou menos, aí aproximadamente, e nas mínimas, né? E aí olha que interessante, quando o dólar afunda, que é justamente essa linha aqui de baixo, o dólar cai, ele carrega a cota do IVVB11 junto para baixo, né? Ou melhor, o IVVB11 não consegue subir tanto quanto o SPY, que seria o S&P 500 em dólares, tá bom? Então se você tivesse comprado apenas o SPY lá no exterior, você estaria com esse resultado aqui, né? 24,66%, sem olhar a questão do dólar, sem olhar a questão do câmbio, né? Beleza. Já o IVVB11 ele está rendendo 5%, porém ele está com 14% de queda do dólar, influenciando a queda dele, né? O resultado dele. E aí você tem justamente a proposta que o Itaú lançou na época, e aí a XP e BTG também tem agora, e eu acho que vão ter mais alguns aí nos próximos meses, não tenho certeza, que é o tal SPX R11 rendendo muito mais do que todo mundo. Por quê? Porque o SPX R11 ele é o SPY, lembra, né? O SPY em dólares, acrescido do diferencial das taxas de juros entre Estados Unidos e Brasil. Ou seja, você tem a rentabilidade do S&P 500 em dólares aqui, né? Ou seja, sem a influência do real, né? Sem, não importa se o dólar real caiu ou subiu, não importa. E você ainda tem a tal bonificação do diferencial das taxas de juros. Ou seja, você tem uma estratégia ali com geralmente menos volatilidade do que quando
comparado com aquelas com o dólar, e você tem esse prêmio embutido, né, rendendo aqui mais do que todo mundo. Qual que é o porém, né? Peguei justamente essa janela porque a gente sabe que o dólar caiu bastante. Se vocês querem que eu faça uma análise ali nos próximos 6 meses, se o dólar voltar a subir, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar. As eleições vêm aí, né? Eu posso fazer também, né? A gente vai comparar o IVVB11 com o SPXR11, por exemplo, numa janela que o dólar possivelmente sobe. E aí, o SPXR11 não se beneficia em nada da alta do dólar. E a gente pode ver os comportamentos no geral desses dois ativos, tá? Para quem ainda tá curioso, não entendeu, eu peguei aqui uma janela de 1 ano, assim, né? Para arredondar bastante aqui, né? Só para você que não entendeu. Então, o que a gente tem aqui na prática, né? O SPY rendendo 20%, o IVVB11 9,5%, o dólar caindo 8% e o SPXR rendendo 30%. Por quê? Uma conta de padaria, tá? Estou fazendo um arredondamento. A gente tem a rentabilidade do S&P 500, que é 20%, mais o diferencial das taxas de juros, né, do Brasil e dos Estados Unidos, que ao longo de um ano ele varia, não é exatamente igual, mas é ali basicamente 15 menos 5, né, ou então 14,5 menos 4,5, é basicamente ali algo próximo de 10% o diferencial das taxas de juros desse período mais curto de agora, tá? Isso muda com o tempo, isso oscila, isso varia, mas é um arredondamento. Aí você tem então 10% de bônus, né, de diferencial das taxas de juros, acrescido à rentabilidade do S&P 500. Quanto é que fica? 20 mais 10 é tipo 30%, tá bom? Visualmente dá para arredondar dessa forma. Agora, quando o dólar disparar, esse diferencial das taxas de juros pode ser menor. Então poderia subir, por exemplo, algo próximo a 25%, né? 20 mais 5 dos diferenciais. Já o IVVB11 poderia, por exemplo, subir o S&P, né? 20 mais, aí sim, somando a rentabilidade do dólar. Nesse caso, ela foi negativa. Então, é como se fosse 20% que o SPY rendeu lá fora, menos o que o dólar caiu, tá? Galera, eu tô arredondando aqui os conceitos, tá? Não é somar e diminuir assim facilmente, tá? Só para você visualizar estas questões. E aí, eu quero saber muito de você, qual que você mais gostou, qual que você achou mais interessante, qual que você tem na sua carteira, se tem o SPXR, se tem o IVVB11 ou então algum outro ETF de S&P 500. E no geral, essas estratégias que a gente fala redeadas, né, que não tem o câmbio junto, elas são para investidores que não toleram tanto a volatilidade que o dólar pode trazer junto. Em condições normais de mercado, a gente vê que geralmente esses diferenciais de taxas de juros no médio e longo prazo, esse carrego dessas estratégias mais complexas, eles tendem a ter ali alguns resultados similares, tá? Porque o dólar, ele tem uma relação direta com esses diferenciais das taxas de juros. Agora, isso é em condições muito normais de mercado, né? Para você não estar investido no dólar, você tem que ter muita confiança aí que o regime do dólar vai ser sempre flutuante, né? Ninguém vai controlar o câmbio, ou então que você vai ficar ali um pouco mais refém dessas questões das taxas de juros, mas você tende a ter um pouco menos de volatilidade, porque você não sente as quedas do dólar, tá bom? Você também não sente as altas, mas você não sente as quedas, que para investidores mais iniciantes geralmente é o que mais machuca, é o que mais incomoda. De novo, comenta para mim qual que você gostou um pouco mais e se você quer investir ou quer saber mais de como investir, né, no mundo todo sem os Estados Unidos. Tem gente que não gosta, tem gente que quer fugir dos Estados Unidos. Vou te mostrar aqui o GXUS11, o ETF que compra o mundo todo, menos os Estados Unidos. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.